Olá, amigos da TV Placar, estamos chegando aqui na Placar TV, depois de Vitória 1, Corinthians 2, de virada na terra do Nosso Senhor de Bonfim. O Corinthians conquistou um resultadaço com gols de Yuri Alberto Memphis e grande atuação também de Garro. E com uma defesaça do Hugo Souza. Falhou, é verdade, mas fez uma defesaça no momento crucial da partida. Antes do meu comentário, deixe o seu joinha nesse vídeo, hein? Vou explicar que o Corinthians, quem diria, tem chances matemáticas de conquistar uma das vagas para a Libertadores da América do ano que vem. Isso significaria também estar na Copa do Brasil. Já nesse vídeo, tá? Vamos falar do jogo, mas daqui a pouco a gente comenta essa possibilidade, porque além do Corinthians fugir um pouco mais da zona do rebaixamento depois dessa vitória, vencendo um adversário direto nessa briga, o Corinthians começa a entrar numa faixa de classificação para a Libertadores da América. Eu estou falando de 8ª, 9ª posições para a Libertadores da América, mas daqui a pouco a gente fala sobre essa matemática. Bem, Vitória e Corinthians, 30 mil pessoas no Barradão, todo o clima ali, né, da torcida baiana fazendo uma grande festa, pressão em cima dos dois times, os dois times precisando desse resultado positivo, o Vitória jogando em casa, claro, contra um rival que também está numa situação complicada, e o Corinthians jogando fora, longe da fiel torcida, embora torcedores corintianos também empurraram o timão nesta tarde e noite lá em Salvador para tentar buscar essa vitória, e veio com muito suor, com muita dificuldade, com o Corinthians brigando bastante, com o Corinthians falhando, mas também acertando e conquistando esses 3 pontos preciosíssimos na briga para fugir do rebaixamento e ainda continuar sonhando com alguma coisa legal nesse restante de Campeonato Brasileiro. Faltam 5 jogos para o Corinthians encerrar a participação dele nesse Campeonato Nacional. Mas o primeiro gol foi do Vitória. Aquela história de ficar, tocando bola na defesa. Quem conhece o meu trabalho e sabe a minha opinião, eu não gosto muito dessa coisa, sabe? Se puder evitar, é melhor. E aí tá lá Félix Torres, Gustavo Henrique, trocando passes dentro da área com a participação do goleiro Hugo Souza. E o Hugo Souza falhou. Tem crédito, né, gente? Não dá nem para criticar o Hugo Souza, não é porque o Corinthians venceu, não, mas tem crédito. Falhou, como qualquer goleiro falha numa situação dessa. É bom evitar? É bom evitar, mas não se evitou. Infelizmente, a bola sempre queima nos pés dos zagueiros corintianos, né? E com o Félix Torres também não é diferente. Então é bom sempre evitar essa troca de passes num local tão perigoso, né? Que significa o gol do time do Corinthians, né? O goleiro estar defendendo o gol do Corinthians, numa zona em que o ataque adversário está ali fazendo a pressão para tentar roubar essa bola e buscar o gol. E aí não foi nem uma roubada de bola na realidade, né? Foi uma falha do Hugo Souza ao receber a bola de um dos zagueiros corintianos. Ele foi tentar dar o passe e aí o pé dele toca no chão, né? Ele chuta a bola e o pé dele toca no chão. Quando o pé dele toca no chão, a bola simplesmente sobra, né, para o Alejandro marcar 1-0. Né? Então foi um presente do Hugo Souza para o Alejandro, jogador do Vitória. Repito, Hugo Souza tem tanto crédito, né, gente? Tanto crédito. Aqui ninguém está passando o pano para o Hugo Souza, tá? Fique claro, ele falhou, estou dizendo, ele falhou. Mas o cara tem tanto crédito. Aqueles 3 pênaltis contra o Bragantino. O jogo contra o Botafogo, que podia ter sido uma pancada, assim, absurda, e ele fechou o gol. Contra o Flamengo, naquele primeiro jogo também da Copa do Brasil. E tantos outros jogos que nós vimos aí com o Hugo Souza fazendo grandes defesas. Não tem nenhum jogo que o Hugo Souza não apareça bem, né? Até nos bons resultados do Corinthians, tá sempre lá o grande goleiro corintiano para salvar. Ainda mais vindo para substituir um dos maiores ídolos, para muitos corintianos, o maior ídolo da história do Corinthians, o Cássio, né? Então veio, viu, venceu, falhou pouquíssimo, né? Posso falar que essa é a única falha dele, gente, sem querer forçar a barra aí a favor do Hugo Souza, mas a única falha que teve, e não foi com as mãos, foi com os pés, né? Ele é goleiro, né? Ele é goleiro. A primeira coisa é agarrar a bola, né? E aí acontece, e que fique uma lição para evitar, né? Para ficar evitando esse tipo de jogada
perigosa dentro da área, para não colocar também o goleiro numa situação difícil. Bom, Vitória faz 1-0 com Alejandro. Aos 23 minutos, finalmente sai o gol de empate do Corinthians. Vitória do Carpini se fechou bem, viu? Marcou bem, o Corinthians teve mais posse de bola, mas o Vitória estava organizadinho, do jeito dele, né, para evitar que o Corinthians construísse jogadas. E foi um raro momento ali que o Vitória bobeou, mérito também de quem construiu a jogada, e aí Memphis encontrou o Garro encontrou o Yuri, e o Yuri venceu o goleiro do Vitória para fazer o gol de empate. Como o Memphis mudou, né? Como o Memphis ajudou a elevar o futebol do Yuri. Estava vendo aqui nos últimos 12 jogos, 10 gols do Yuri. Isso é um negócio absurdo, né? Yuri melhorou, eu sou um crítico do Yuri, vocês sabem, mas o Yuri melhorou. De fato tem sido importantíssimo nesses últimos jogos. E o Garro tem mais gente para ele também receber essa bola e conseguir servir o Yuri, né? Quer dizer, é qualidade puxando qualidade. Isso é muito positivo, né? Tanto é que o Memphis foi escolhido pela transmissão aí oficial como o melhor jogador em campo. Eu dividiria isso com o Garro, tá? E o Yuri fez um bom jogo dentro do que ele poderia fazer também hoje, diante de uma marcação mais apurada da equipe do Vitória. Gostei do Carrillo também, e o Bidon entrou muito bem na vaga do Martinez no segundo tempo. Eu sou um defensor do Bidon, hein? Pô, Bidon, Carrillo, aí tem que ter mais um volante para ajudar na marcação, Garro, Memphis e Yuri. É uma escalação bacana, com a linha de 2 zagueiros ali só para não inventar 3, né, como o Ramon tem feito ou fez em boa parte dos jogos que ele comandou. Aí o empate deu aquela tranquilidade, aquela respirada para o Corinthians, né? Vamos para o segundo tempo, aí sim Bidon na vaga do Martinez. O Bidon é um jogador incrível. Às vezes ele me lembra o próprio Garro nessa condução de bola de jogo, né? Só que ele é o cara que está à frente da zaga para começar a construir esse jogo, para passar a bola para o Garro que está mais próximo do ataque. Então, essa ligação é uma ligação incrível, né? Então, o Ramon e o filho dele, Emiliano, poderiam dar mais rodagem para essa dupla, né? Com o Carrillo, que sabe segurar o jogo, sabe cadenciar o jogo como poucos, não é? O Ranieri hoje entrou na partida, no quesito marcação ele fez bem o papel. A dificuldade do Corinthians continua sendo essa saída de jogo, né? Dificuldade com o Félix, o próprio Ranieri uma hora lá falhou. O Corinthians realmente tem uma dificuldade para começar a construir esse jogo, por isso que eu estou elogiando o Bidon, porque quando o Bidon entra, ele dá uma inteligência a essa construção que outros jogadores às vezes têm dificuldades para dar, né? O Bidon, ele pega essa bola, ou ele pega e passa, ou ele carrega 10 metros para passar, né? Então sempre olhando de uma forma vertical, sempre enxergando o que está acontecendo, né? Isso é muito positivo. O Corinthians tem uma joia na mão. Se esse moleque for melhor trabalhado, daqui a pouco o Corinthians vende. Também tem isso, né, filho, a torcida? Eu tenho que vender para fazer dinheiro. Tomara que não, porque o Moscardo também, havia uma grande expectativa do Moscardo, vocês lembram, no ano passado, né? E o Moscardo foi embora, mal aproveitado no PSG, foi para outro time. Aí tá aí, né? Podia tentar repatriar o Moscardo. Imagine Moscardo e Bidon nesse meio campo com Carrillo e Garro, hein? Ó, dei aqui o spoiler, hein? É só ir atrás, isso não é problema meu, a gente só dá ideia aqui. Aos 23 minutos, veio o segundo gol do Corinthians, logo depois do Gustavo Mosquito. Só faltava o Corinthians ter perdido o jogo hoje com o gol do Gustavo Mosquito, né? Gustavo Mosquito cara a cara, depois de uma jogada pela direita, cara a cara com o Hugo Souza. O Hugo Souza fez uma defesa magistral, tá vendo? Não dá para criticar o Hugo Souza, pô, né? O cara com as mãos é um monstro, né? Com os pés deixa com o Memphis e o Yuri, o Garro resolve, com as mãos ele é um monstro, né? Defendeu ali, defendeu com a perna, defende com a mão, enfim, né? Tá ali para defender, seja com o que for, né? Mas o negócio dele é defender, não é, né? Não é ser bom com os pés para tocar bola. Precisa melhorar? Precisa, mas é bom evitar. Estou voltando àquele assunto inicial. E aí logo depois disso, pouco tempo depois disso, o Garro teve uma chance também, né? Não pegou bem na bola, mas aí ele dá um passe preciso para o Memphis, né? Dá um passe preciso, encontra o Memphis, saindo da marcação, né? Saindo pelas costas da marcação, ficando cara a cara com o goleiro do Vitória, aí com um leve toque, não tinha o que fazer ali, né? Tirou o goleiro da jogada, a bola foi morrendo de mansinho para o gol, né? Um gol muito bonito, muito bem feito, de classe desse holandês,
que vem ajudando o Corinthians. Já são 3 gols do Memphis com a camisa do Corinthians e 4 assistências, hein? Ou seja, 7 participações em 9 jogos. Com detalhe, gente, ele não jogou as 9 partidas os 90 minutos, né? Então, se você fizer, eu não fiz essa conta, ainda vou fazer depois. Se você pegar a minutagem dele em campo e essas 9 participações em gols, marcando gols ou dando assistência, é um negócio absurdo. E eu não contei aqui o passe que ele deu para o Garro dar o passe para o Yuri, que lá na Europa os caras contam muito isso também, né? Que foi ali que ele construiu a jogada. Ele viu o Garro, porque ele já sacou que o Yuri estava lá, e o Garro, esperto, recebeu a bola e tocou para o Yuri. Então tem isso também, que são momentos de criação de uma jogada que não estão nas estatísticas, né? Pelo menos não nessa que é direta, do cara marcar o gol ou da assistência para que alguém marque o gol. Então teve isso também. Então hoje o Memphis fez uma partidaça e eu coloco como melhor em campo ao lado do Garro, né? E elogios também para o Yuri, que fez uma grande partida, guerreando bastante contra a defesa do Vitória, o Vitória do Carpini. Bom, para a gente fechar, gente, Corinthians tem Cruzeiro em casa agora, Vasco em casa, Criciúma fora, Bahia em casa e Grêmio fora, tá? Todos esses times aqui estão brigando por algo. Grêmio e Criciúma precisam fugir dessas últimas posições, tá? Bahia, Cruzeiro e Vasco estão de olho em vaga na Libertadores. O 9º colocado do brasileiro pode ir para a Libertadores. São 8 vagas, né? Bom, vamos lá. O Botafogo, se o Botafogo for campeão da Libertadores, ele abre a vaga no brasileiro. Então, uma vaga a mais no brasileiro aí. A vaga dele no brasileiro, no caso. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, ele vai pela Copa do Brasil. Então, essa vaga dele fica aberta no brasileiro. E se o Cruzeiro, que hoje é o 8º colocado, for campeão da Sul-Americana, abre essa vaga também no brasileiro. Então, você pega lá os 9 primeiros do campeonato, esses 9 primeiros estarão, ou estariam, né? Vamos colocar aqui, estariam, né? Porque não terminou o campeonato ainda e nem terminaram as outras competições, estariam classificados para a Libertadores, né? Então, o Corinthians tem uma esperança, né? Imaginando que isso aconteça, isso que eu falei, né? De Botafogo ser campeão da Libertadores, Flamengo da Copa do Brasil e Cruzeiro da Sul-Americana, hoje o Corinthians estaria brigando com o Vasco da Gama, que está na 9ª posição, com 43 pontos, e o Corinthians na 10ª posição, com 41 pontos. É incrível isso, né, gente? E aí você fala, Quesada, a gente tava preocupado com o rebaixamento, criticando o time, agora deu uma aliviada, né? Será que a gente estava pegando muito pesado? Não estava pegando pesado, porque estava realmente, porque estava na zona do rebaixamento até um dia desses, né? Mas o campeonato, ele permite isso, né? Ele permite que com 6 pontos você, além de escapar, dar uma respirada, você consiga almejar alguma coisa, porque tem muita gente brigando por vaga na Libertadores, tem muita vaga na Libertadores, tem muita gente também nessa expectativa. Então hoje, do 7º para baixo, eu não estou colocando São Paulo, Inter e os 4 lá da frente, né? Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e Botafogo que empatou aí, né? Bom resultado para o Palmeiras, 0-0 com o Cuiabá. O 7º Bahia, 46 pontos, 8º Cruzeiro, 44, 9º Vasco, 43 e 10º Timão com 41. Aí abaixo, Atlético Mineiro 41, Grêmio 39, Vitória 38, Flu e Criciúma 37 cada, Bragantino 35. Aí vem a turma que está na zona da degola, até esse vídeo, até os jogos não acontecerem, né? Até você ver esse vídeo, porque de repente se você estiver vendo nesse domingo, essa conta, vá lá e faça a conta você, porque já mudou alguma coisa, né? Atlético Paranaense 34, Juventude 34, Cuiabá 29, Atlético Goianiense 25 são os últimos colocados. Lembrando, ainda, quando eu estou gravando esse vídeo, ainda tem os jogos para hoje de Cruzeiro e Criciúma, Fortaleza e Vasco, Juventude e Bahia, tá? Então, fiquem ligados nesses resultados. Mas o fato é que o Corinthians tem jogos ainda contra Bahia, Cruzeiro e Vasco. Mas se ele conseguir vencer esses 3 jogos, e esses times obviamente não vão fazer essa pontuação, o Corinthians já encosta no Cruzeiro, já ultrapassa o Vasco e fica bem perto do Bahia. Então, é possível dizer aqui que o Corinthians sonha com essa vaga para a Libertadores, né? Com essa 9ª vaga aí, ou de repente 8ª, né? Porque se o Cruzeiro
também não ganhar a Sul-Americana, ele também vai estar lutando pela vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. É isso, né? Como uma arrancada aí, boas vitórias, né? Vence o Cuiabá, já tinha vencido recentemente o Atlético Paranaense, tinha batido o Atlético Goianiense, o jogo contra o Palmeiras elevou a moral lá em cima, né? São esses resultados que ajudaram a impulsionar o Corinthians depois de muita pressão, da faca no pescoço, torcida apoiando, mas também cobrando, né? A torcida do Corinthians é maravilhosa, mas também cobra. O Corinthians conseguiu se ligar no movimento, né? Passou a visão aí agora com esses bons resultados que colocam o Corinthians numa situação de sonhar com algo, né? Agora vai se falar menos de rebaixamento e mais do sonho de tentar alcançar, depois dessa matemática, quem sabe uma vaga para Libertadores. Se isso não acontecer, o Corinthians só vai ter Campeonato Paulista e Brasileirão no ano que vem, e uma Sul-Americana, né? Mas ter a Libertadores, jogar Libertadores seria incrível para o Corinthians, tá bom? Então é isso, me alonguei hoje no meu comentário, curtam aí, deixem a sua opinião também a respeito desse tema, né? Faz a matemática aí, tá? Faz a matemática. No futebol o Corinthians melhorou, dá para acreditar, mas na matemática, faz aquele simulador, você acha que o Corinthians consegue vaga na Libertadores ou não? Hein? Deixa eu, depois eu vou ler, tá bom? Um abraço para vocês, bom sábado. Até a próxima. Tchau.